Ok, dando continuidade aos nossos vídeos sobre a história verdadeira da humanidade, dessa vez falaremos sobre os Greys. Quem são os Greys? Você já ouviu uma dessas fotos aqui? Dessa espécie alienígena? Bom, essa espécie, ela já foi representada por vários seres humanos em desenhos e visões de diferentes formas. Às vezes é um pouquinho mais cabeçudo, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho esverdeado, às vezes um pouquinho mais alto, às vezes um pouco mais baixo, um pouco mais cinza, um pouco menos cinza. Tem várias diferentes facções dos Greys. E eles são extraterrestres que estão bem conectados com várias pessoas que tiveram experiências de abdução. Então, as pessoas, seja durante o sono ou seja acordadas, se perceberam numa nave onde tinham Greys, que eram esses ETzinhos cinzinhas. E eles faziam coisas com elas, às vezes colocava chip, ou às vezes só eles não entendiam o jeito que estava acontecendo. Algumas dessas pessoas entravam em contato com eles e perguntavam: quem são vocês? E a resposta deles era: nós somos você. E ficava esse bug na cabeça das pessoas, porque ninguém entendia. E uma coisa muito legal é que o Bashar clarificou muitas dessas coisas e ele clarificou quem são os Greys. E por incrível que pareça, os Greys eles estão extremamente conectados conosco na nossa história. Extremamente conectados. Na verdade, os Greys eles fazem um papel fundamental na história da humanidade. Então a gente vai estar falando sobre eles agora, tá? Então, lembra de toda aquela ideia que os seres humanos eles foram uma criação genética dos Anunnaki com os Homo erectus, e daí aquilo gerou o DNA humano, e daí a gente tá por 500 mil anos experienciando as coisas aqui na Terra, passando por ciclos de esquecimento e de lembrança, esquecimento e lembrança, esquecimento e lembrança. O último foi a Atlântida, que foi bombardeado por um meteoro. Lembra que eu falei sobre isso no último vídeo? Então, digamos que em uma dessas realidades paralelas, na verdade em muitas delas, a gente foi evoluindo e chegou nesse momento que a gente está agora. Só que a gente avançou a nossa tecnologia depois de alguns anos, tipo, sei lá, 2030 para chutar, o Bashar não falou um ano, mas depois de um tempo, quando a nossa tecnologia estava tão avançada que a gente começou a basicamente perceber, ou pelo menos entender, interpretar que as emoções eram algo super pouco evoluído. Tipo, emoções, elas são primais, elas são animais, elas são sem sentido, sabe? Bem essa coisa assim de uma arrogância intelectual. A gente começou a ficar muito arrogante intelectualmente, a gente começou a achar que o que era bom mesmo era tecnologia e emoções, emoções não importam, o que importa é a tecnologia, o que importa é o nosso desenvolvimento tecnológico, sabe? Tipo, é uma versão paralela da Terra. Como a gente já falou aqui no canal muitas vezes, caso tu esteja assistindo esses vídeos, caiu de paraquedas nesses vídeos, eu vou explicar brevemente. Segundo Bashar, a maneira que o tempo funciona é através de que a gente está transicionando a nossa consciência por bilhões de realidades paralelas congeladas por segundo, criando a experiência de linearidade. Mas o que está realmente acontecendo é que a gente está mudando de universo paralelo a cada momento. Da mesma forma que tu está vendo esse vídeo aqui, e esse vídeo parece estar se movendo, mas na verdade ele é o resultado de várias fotos congeladas, uma depois da outra, sendo colocada 24 vezes por segundo na sua tela, fazendo parecer que eu estou me movendo, a realidade física é igual. Só que esses frames, esses quadros congelados, essas realidades físicas congeladas, colocadas uma depois da outra, elas são na verdade bilhões por segundo. Elas são na verdade bilhões de realidades congeladas por segundo, sendo colocadas uma depois da outra na sua consciência. Então quer dizer que a cada momento, de acordo com a energia que tu está colocando para fora, tu está entrando em uma diferente linha do tempo, em uma diferente realidade paralela, que é um universo completamente diferente. Então o que a gente está descrevendo agora dos Greys são universos paralelos, é um universo paralelo completamente diferente, uma realidade paralela completamente diferente da que tu tá agora, onde os seres humanos fizeram isso, onde eles começaram a ficar muito arrogantes intelectualmente. Eles começaram a ficar muito... eles desprezaram as emoções e eles focaram só na ideia de construção e criação tecnológica. Então eles foram fazendo isso e eles começaram a brincar, começaram a alterar a genética deles
para eles cortarem a parte emocional do corpo deles e ficarem só com a parte racional. Então eles meio que viraram quase que meio homem e meio máquina, sabe? E aí começou meio que essa criação genética dos Greys. Eles começaram a meio que se tornar um pouco mais deformados e com uma capacidade intelectual racional muito maior. Mas não necessariamente emocional ou intuitiva, né? Só racional. Só que o ponto é que na medida que eles foram fazendo isso, o que aconteceu é que eles estavam devastando o planeta deles muito rápido, a ponto de não ter mais nem como reverter isso nem com a tecnologia mais avançada deles. Já era. A mãe natureza estava sendo destruída, desolada. Tipo, não tinha mais árvore suficiente para o planeta ser habitável daqui a um tempinho, entendeu? E do jeito que eles estavam devastando para criar mais tecnologia, não tinha mais o que fazer. Então o planeta estava ficando não habitável. Então eles precisaram encontrar uma rota alternativa. O que eles fizeram? Eles foram morar no subsolo. E aí, morando no subsolo, eles começaram a tentar criar maneiras de sobreviver. Então eles, por exemplo, tentaram se clonar. Tipo, artificialmente, criavam vários clones. E aí esses clones, eles, funcionavam, mas ao mesmo tempo eles não tinham mais a capacidade reprodutiva. Porque no momento, eu esqueci de falar isso na verdade, tô falando agora, no momento que eles fizeram aquelas alterações genéticas, eles mesmos tiraram a capacidade deles de se reproduzir. Eles basicamente se caparam, entende? Se castraram. Então eles não tinham mais como se reproduzir. Então eles começaram a tentar se clonar, mas não adiantava. E eles perceberam que a única maneira de eles realmente poderem sobreviver é se eles encontrassem DNA humano natural, sem ter sido modificado. Porque pelo jeito todo mundo ali já estava, de alguma maneira ou outra, com um material genético alterado. Então eles precisavam de DNA humano puro, natural, original, sabe? E aí como que eles podiam fazer isso? A maneira que eles encontraram era que eles podiam entrar em uma realidade paralela, eles podiam criar, digamos que um buraco de minhoca, um túnel no tempo, onde eles acessavam uma realidade paralela do passado, vamos dizer assim, onde os seres humanos ainda estavam naturais no momento de hoje. Então, tipo, século 1990, 2000, 2010, 2020, eu acho, não sei. Que começou esses eventos mais de abdução, sabe? Talvez antes até. Foi quando os Greys vieram fazer esse rolê. Eles vieram procurar material genético humano aqui com a nave deles, para eles poderem, com esse material genético humano que eles extraíram da gente, tipo, eles não são hostis, eles só estavam buscando fazer uma coisa que eles precisavam fazer, sabe? E o próprio Bashar disse que as pessoas que foram abduzidas, elas deram essa autorização no nível da alma delas, que é um nível superior de consciência, que tem o nível da mente física e tem o nível do eu superior e tem o nível da alma. E no nível da alma, os Greys tinham autorização para abduzir essas pessoas, então não chegava a ser antiético, sabe? Mesmo a pessoa não tendo consciência que ela deu essa autorização, ela deu em outro nível, entende? Então, eles foram tirando material genético, digamos, recolhendo material genético para criar isso, e eles foram fazendo isso e eles começaram a criar raças híbridas. Olha que interessante. Então eles começaram a fazer tipo o que nem os Anunnaki fizeram com a gente, mas daí com o DNA Grey, com o DNA deles, misturado com o DNA humano. E eles começaram a criar raças híbridas porque eles estavam querendo criar uma raça que fosse um perfeito equilíbrio entre intelecto e emoções, entende? Então, primeiro eles criaram os Greys mais altos, que ainda não tinham capacidade de se reproduzir, então ainda não era o suficiente para o que eles queriam. E aí eles pegaram esse DNA dos Greys mais altos, até onde eu entendi, e o DNA humano, juntaram, e aí eles criaram uma raça chamada Sasani. Sasani. E Sasani. Já ouviu falar dessa raça? Faz ideia do que é? Essa raça, segundo o Bashar, é a raça do Bashar. Então o Bashar ele explica que os Sasani, que foram uma hibridização criada pelos Greys, eles têm a frequência energética específica para fazer a função que eles estão fazendo hoje nessa realidade paralela que a gente está vivendo. Então deixa eu te explicar melhor. Quando os Greys foram para essas realidades paralelas pegar material genético, eles, além de entrar em contato com outros Greys de outras realidades paralelas, entende? Então, tipo, outros Greys de outras realidades paralelas que tinham, digamos, uma genética um pouco diferente, também estavam fazendo esse mesmo movimento, então eles perceberam que eles tinham várias facções de Greys,
várias diferentes alterações no DNA de cada Grey. E ao mesmo tempo eles entraram em contato com uma raça que, pelo que eu entendi, eles habitavam o planeta Zeta e eles tinham um formato um pouco diferente e eles tinham uma capacidade de ver múltiplas dimensões. Eu já vou voltar pro ponto que eu tava, tá? Mas isso é importante. Então eles entraram em contato com esses seres, os que vêm do planeta Zeta, até onde eu entendi, que eles conseguiam ver múltiplas dimensões e eles serviam muito bem para os Greys para indicar o caminho que eles tinham que seguir para fazer esse projeto das hibridizações. Porque os Greys, eles funcionavam como uma mente de colmeia. Tipo, eles não tinham uma individualidade, uma liderança, assim, sabe? Era mais uma mente de colmeia. Então todos eles pensam e eram telepáticos. Era tipo, todo mundo telepático ao mesmo tempo. Só que eles precisavam de parte dessa sociedade que fosse os organizadores que conseguissem ver através da intuição diferentes realidades paralelas e diferentes multidimensões. E aí vieram esses Greys diferentes que vieram do planeta Zeta, que habitavam o planeta Zeta. E aí eles começaram a fazer parte da sociedade dos Greys como os organizadores. Mas tá mais pra como se fosse um cérebro gigante, eles são a parte do cérebro que organiza, não é como se eles fossem os líderes, porque não existe líder na sociedade deles, entende? O Bashar explica isso também. Então, continuando agora, eles perceberam que várias das linhas do tempo que eles entravam, elas iam continuar pro caminho que eles foram. Então várias linhas do tempo iam cair no caminho negativo que os Greys foram e cometer o mesmo erro que eles, vamos dizer assim, né? Fazer a mesma coisa que eles. Então o que eles fizeram? O que acabou acontecendo é que a raça que eles criaram, que é o Sassani, a raça do Bashar, eles eram vibracionalmente compatíveis com a ideia de vir aqui pro planeta Terra e conseguir serem, digamos, que uma ponte para nós, para nos trazer uma certa vibração, uma certa frequência de equilíbrio, para que a gente possa ter esse equilíbrio entre a nossa intuição e entre a nossa racionalidade, para que a gente não precise entrar no mesmo caminho que os Greys entraram de limitação. Porque, né, imagina quanta limitação é tu não sentir. Uma vez, quando eu estava numa jornada de ayahuasca, eu me conectei muito forte com essa egrégora dos Greys. Então, tipo, eu acessei eles completamente. Eu percebi como que eles viviam nesse modo meio abelha deles, tipo, todo mundo naquele amontoado, mas eu também percebi como eles tinham um sofrimento psíquico, sabe? No sentido de se sentiam limitados, eles se sentiam presos ali, sabe? Mesmo, eu não sei explicar, porque não era como se eles tivessem sentimentos, tá mais pra uma sensação mental de que eles estão presos ali. É tipo uma fritação, assim, sabe? De tipo, não tem outra saída, só tem isso pra fazer. E vai, sabe? Então é um caminho de limitação. Mas o ponto é que eventualmente eles evoluem, como tudo no universo. Então eles passaram todo esse tempo fazendo esse rolê, sabe? E aí os Sassani estão aqui agora pra nos bombardear dessa frequência, e por isso que ele tá bombardeando, o Bashar fala que ele tá bombardeando e fazendo essas transmissões há bastante tempo, pra disseminar essas ideias na nossa sociedade, e além disso, eles também estão, ele e algumas outras civilizações estão com as naves deles em alguns dos portais energéticos aqui da Terra, dos chakras da Terra. Um, por exemplo, tem em Sedona, no Arizona, que é um portal energético muito forte. E eles estão lá, digamos que emanando uma energia positiva para que seja mais fácil para a gente passar por essa transição planetária, sabe? Para essa mudança de paradigmas, para essa mudança de realidade coletiva. Então eles estão fazendo tanto o trabalho energético quanto o trabalho de transmitir essas informações, sabe? E o Bashar fala que existem as realidades paralelas. Então existe tanto a realidade paralela que a gente pega as informações que o Bashar fala e aplica na nossa vida, e daí a gente ascensiona e tudo, e pode entrar em contato com eles sem entrar na realidade paralela dos Greys. Mas se a gente não aplicar as coisas que ele está ensinando, existem outras realidades paralelas que muitas delas incluem a autodestruição da Terra. Entende? Então, nesse momento que a gente está vivendo, cabe a cada um de nós tomar as próprias escolhas de o que tu prefere para ti, sabe? Qual realidade paralela tu quer entrar, se tu tá aplicando essas informações ou não, tá? Então essa é a função do Sassani. Mas agora não para por aí. Depois do Sassani, teve outra raça híbrida que foi criada, que são os Shayael, que eles são, digamos, um pouco mais intuitivos, eles têm um olho um pouco maior, eles são um pouco mais parecidos com os seres humanos, mas têm um olho um pouco maior que o nosso. E depois dos Shayael vieram os Yayael, que segundo Bashar, eles são a raça do cosmos que é mais parecida com a gente, fisicamente, fisiologicamente falando. Então, porque eles são tão parecidos com a gente, eles vão ser os primeiros a entrarem em contato físico com a gente. Tipo, extraterrestres mesmo.
descendo as naves e, tipo, trocando ideia com a gente, sabe? Nem sei se vai ser trocar ideia, porque talvez a gente esteja num nível de evolução já, que nem precisa que isso aconteça, tá? Mas uma coisa que o Bashar tá falando já faz tempo é que a janela, meio que uma leitura energética mais ou menos de quando que os contatos extraterrestres vão acontecer, vai ser em cerca de 2027 até 2033. Mas essa janela, ela vai mudar de indivíduo para indivíduo de acordo com quanto você se permite ser você mesmo e entrar na realidade paralela que você prefere. E sempre usar as coisas positivamente para você poder crescer com aquilo, entende? Então varia de pessoa para pessoa. Agora, continuando, os Shayael, eles vão ser os primeiros... Aliás, os Yayael, eles vão ser os primeiros que vão entrar em contato com a gente, porque eles são os mais parecidos, para que depois eles possam dar possibilidade para que outras raças vão entrando em contato com a gente, eventualmente os Sassani também vão entrar em contato com a gente, e vários outros seres, como por exemplo os Sirianos, mas daí os Sirianos eles são outro nível que eu vou falar em outro vídeo ainda, tá? Que daí são os nossos guias principais, eu vou estar falando no próximo vídeo dessa série aqui. Então, o que acontece? Depois dos Yayael, o que acontece é que houve uma hibridização, pelo que eu entendi, do DNA dos Yayael com o DNA humano. Isso criou crianças híbrido. O que são as crianças híbrido? É uma coisa bem interessante. É um pouco louco se tu for olhar, mas pega a ideia. São crianças criadas com essa hibridização do DNA dos Greys com os Yayael, com os Yayael, e que elas existem nesse exato momento que tu tá assistindo esse vídeo, elas existem na nave dos Greys. Então elas estão lá aprendendo sobre como que é a nossa cultura, como que a nossa civilização funciona, como que são os traços de como que a gente vive com a realidade física, para que eles possam ir se aclimatizando com essa ideia da humanidade, mas para que eventualmente, em certos lugares específicos inicialmente, as naves desçam e eles possam vir para o planeta Terra, começar a popular o planeta Terra junto conosco. Então isso vai ser uma evolução da nossa espécie. Por quê? Porque daí na medida que eles começam a crescer, se aclimatizar na nossa sociedade, nesses lugares específicos que eles vão ser criados, tipo em alguns lugares, em algumas comunidades, pelo que eu entendi, sabe? Que estão preparadas para isso, o DNA deles vai começar a fluir por a gente, através de reprodução natural mesmo. E aí a gente vai se tornar a sexta raça híbrida. Porque os Yayael são a quinta raça híbrida. Acho que é isso. São a quinta? Então a gente vai se tornar a sexta raça híbrida. A gente vai se tornar uma evolução da espécie que a gente é agora. Com outro nível de consciência, com muito mais conexão com a natureza, com muito mais conexão com o cosmos, com um contato aberto, sabe? Com outras civilizações. E é muito interessante que toda essa questão do primeiro contato, o Bashar mostra, como eu já te falei, que é uma coisa... Não vai demorar muito. Porque no momento que a energia positiva começa a ser colocada pra fora e as pessoas realmente começam a se permitir serem elas mesmas e se expressar, sabe? Que nem, por exemplo, eu tô fazendo esse vídeo aqui. Mais pessoas vão se inspirando pra fazer isso e aí isso vai se tornando uma bola de neve positiva e vai começando a crescer, 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 crescer e leva pouco tempo para a energia positiva transformar as coisas porque ela é muito mais poderosa do que a energia negativa. Que a energia negativa é quando cada indivíduo está isolado no seu canto, cuidando da própria vida, no sentido assim de baseado em medo. Então ninguém colabora de verdade. A energia positiva, todo mundo colabora. Então é muito mais poderoso as uniões, é muito mais poderoso os impactos. Então por isso que é tão próximo. Quando tu olha numa perspectiva negativa, baseada em medo, mesmo que inconscientemente, parece que, nossa, é muito próximo. Mas na verdade, segundo Bashar, é a leitura energética de agora, de como que as coisas estão fluindo agora. De como que as coisas vão acontecer, tá? Então, eventualmente também, a gente vai chegar no momento onde a gente vai se tornar a sétima raça híbrida e a última, que na verdade vai ser a evolução da evolução da humanidade, vai ser o final do ciclo humano. Tipo, começou pelos Anunnaki e vai terminar por essa sétima raça, que são os Anuhet, que é uma raça que o Bashar só falou que é uma combinação de paixão, poder e amor. Aliás, paixão, paz e poder. Paixão, paz e poder. E que essa raça vai auxiliar milhões, não sei se milhões, ele não falou milhões, mas vai auxiliar muitas outras raças extraterrestres. Tipo, na unificação dos planetas, entendeu? Então, vários seres que ainda estão vibrando na separação
essa raça vai auxiliar eles a unificar os seus sistemas solares e perceber que eles são todos um, entende? Então é um papel muito poderoso. E é um final de ciclo muito lindo, porque a humanidade experienciou tanta negatividade que só uma coisa tão poderosa, tipo um super saiyajin no cosmos, tá ligado? Sei lá. Um ser extremamente poderoso. Assim, que mostra quão poderoso a gente é. De ter experienciado tantas sombras, a gente consegue experienciar tanta luz também, sabe? E criar tanta mudança no cosmos. Então, no final das contas, tudo isso que eu tô te falando agora é um ponto de vista, é um sistema de crenças, é uma maneira de interpretar a realidade, uma perspectiva que pra mim faz extremamente sentido e eu sinto vibrar no meu coração. Mas é claro que eu não tô querendo forçar nenhuma realidade. Na minha visão, na realidade que tu acredita ser verdade se torna a sua realidade. Então se você prefere e se você acha que faz mais sentido pra ti acreditar em outra coisa, eu não tô dizendo que vai estar errada a tua realidade, e eu acho completamente válido e acho que todos nós devemos respeitar a realidade que cada um cria pra si mesmo, nas próprias definições, na própria história que a gente tá contando, né, de quem somos nós. Então, tá super válido isso daí. E agora, no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre seres um pouco mais evoluídos que nós, que também estão conectados com a nossa civilização, que são os seres de Sirius, os Pleiadianos e os Arcturianos. E como que a gente pode utilizar a energia deles como guias energéticos, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa teu gostei, comenta aqui embaixo o que tu achou, manda para outras pessoas que poderiam se interessar por esse assunto. E é isso, eu sou o Edu, esse é o canal Infinitando e como sempre eu te vejo no próximo vídeo. Falou!